Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. No nosso curso aí de Geometria Analítica, vamos nessa aula falar sobre a equação geral do plano. Na aula passada a gente falou aí sobre a equação vetorial e a equação paramétrica do plano, tá? Vamos entrar então aqui na equação geral do plano, que é aquele terceiro caso que eu falei para vocês, que é quando um plano é definido, né? A gente pode chegar na equação geral, né? Quando o plano é definido por um ponto e por um vetor normal ao plano, ou seja, um vetor que seja perpendicular, forme 90 graus, com um plano. Então vamos começar dessa forma, ó. Se eu dar um ponto A que pertence ao plano, esse ponto A vai ser de coordenadas x0, y0, z0, e um vetor n de componentes A, B, C, sendo que esse vetor n é um vetor que é normal, ou seja, perpendicular, ou seja, forma 90 graus, com um plano. Aí eu vou definir um plano, no caso eu estou definindo aqui o plano π, tudo bem? Então esse plano π é definido pelo ponto A, pertencente a esse plano, de coordenadas x0, y0, z0, e pelo vetor normal, cuidado que esse vetor normal não está no plano, tá? E um vetor normal, ele é normal, ele faz 90 graus com plano de componentes A, B, C. O que a gente vai começar? Vamos pegar um ponto qualquer do plano, eu vou pegar um ponto P genérico aí qualquer do plano de coordenadas x, y, z, tá? Esse x, y, z vai ser genérico mesmo, tá? Vai ser algumas incógnitas na nossa equação, que vai ser um x, y, z genérico para ser um qualquer ponto aqui do plano. Peguei qualquer ponto do plano, eu vou fazer aqui o vetor que vai ligar o ponto A, que eu estou usando como base, esse ponto A já conhecido, até o ponto P. Como que a gente consegue calcular os componentes desse vetor V? Bom, esse vetor V vai ser o vetor A até P. Como que eu calculo o vetor A até P? Eu pego o ponto final do vetor P menos o ponto inicial A. O ponto P eu sei que é x, y, z. O ponto A eu sei que é x0, y0, z0. Então é só fazer x menos x0, y menos y0, z menos z0. Pronto, eu achei aí as componentes desse vetor V que eu acabei de construir, que é o vetor de componentes x menos x0, y menos y0, z menos z0, onde esse x, y, z é as coordenadas de um ponto genérico do plano, e o x0, y0, z0 é o ponto dado que eu sei que pertence ao plano, tudo bem? E se eu pegar esse vetor v que eu acabei de construir com esse vetor n que é normal ao plano, eu sei que esses vetores são perpendiculares. Ó, o vetor n e o vetor v são perpendiculares, ou seja, eles formam 90 graus, tudo bem? E se os dois vetores formam 90 graus, como a gente já viu, dois vetores que formam 90 graus, com certeza o produto escalar entre eles é zero. Lembra que se o produto escalar é zero e os dois vetores são não nulos, eu estou considerando aqui o n e o v não nulo, tá? O v vai ser não nulo porque eu peguei um p diferente de a, e o n é não nulo porque se eu pegar o a, b, c e tudo zero, a normal vai ser zero, não faz sentido falar de normal zero, tá? Então o vetor n tem que ser não nulo. A gente viu que se o vetor n é não nulo e o vetor v é não nulo e o produto escalar entre eles for zero, quer dizer que eles são perpendiculares, e a volta também vale. Se eles são perpendiculares, que é o caso que a gente sabe, então com certeza o produto escalar entre eles vai ser zero. E como que eu calculo o produto escalar entre n e v? É só você pegar a primeira coordenada do n, que é o a, multiplicar pela primeira coordenada do v, x menos x0, a segunda do n, b, multiplicar por y menos y0, que é a segunda do v, a terceira do n, que é o c, multiplicar pela terceira do v, que é z menos z0, tá? Então olha só, vai ficar a, que multiplica x menos x0, mais b, que multiplica y menos y0, mais c, que multiplica c menos c0. Aqui a primeira do n multiplicando a primeira do v, a segunda do m multiplicando a segunda do v e a terceira componente do n multiplicando a terceira componente do v. Agora eu vou fazer a distributiva aqui, a vezes x, a vezes x0, b vezes y, b vezes menos y0, c vezes z, vezes c menos c0, vai ficar isso aqui, ó, ax menos ax0, mais by menos by0, mais cz menos c0, isso igual a zero. Lembrando que eu tenho aqui um igual a zero justamente porque o n e o v são perpendiculares, ou seja, o produto escalar que a gente está calculando tem que ser zero, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que tem x, o que tem y, o que tem z, e eu vou separar do que não tem x, não tem y, não tem z, tá? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, ó, o ax veio para cá, o by veio para cá e o cz veio para cá, que é o que tem x, y, z.
O que não tem x, ó, o AX0, não tem x, nem y, nem z. Deixei para cá. O BY0 não tem nem x, nem y, nem z aqui. E o C0 deixei aqui. Porque o que tem em comum esses três? Esses três aqui são valores dados inicialmente aqui na nossa questão, tá? Porque o ponto A eu já conheço, x0, y0, z0. E o vetor normal n eu já conheço, ABC, tá? Então o A eu conheço, o x0 eu conheço. Dá para multiplicar o produto, então eu vou conhecer. O B eu já conheço, o y0 eu já conheço. Então o produto entre eles eu já vou conhecer também. O C eu conheço, o Z0 eu conheço. O produto entre eles eu conheço. Então esses 6 elementos aqui, como eu tudo conheço, eu conheço toda essa conta aqui, ó. Essa conta aqui vai virar um númerozinho só. E esse número eu vou chamar de D, tá? Então o D vai ser justamente isso daqui que eu consigo fazer a conta, vai virar um número só. Então menos AX0, menos BY0, menos C0, como eu conheço todo mundo, vai virar um número que eu vou chamar de D. Então vou trocar tudo isso daqui por D. Então vou chegar aí que AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. E isso daqui é justamente a equação geral do plano. Então qual que é a forma, a carinha da equação geral do plano? É AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Ou seja, o A, o B, o C e o D são números reais. Ok? O X, o Y, o Z são aí as incógnitas que a gente tem que resolver essa equação. Se qualquer ponto do plano, se eu pegar o X, o Y, o Z e ele está no plano, eu trocar esse X, esse Y, esse Z desse ponto no plano, vai deixar essa igualdade verdadeira. Porque o conjunto solução dessa equação vai ser os pontos do plano. Ou seja, todos os pontos do plano deixam essa igualdade verdadeira. Então a equação geral do plano é o quê? É um número que multiplica x, mais outro número que multiplica y, mais outro número que multiplica z, mais um número sozinho, igual a zero. E preste atenção que, olha só, o que acompanha o x, y, z não é o a, b, c, que é justamente o vetor normal. Então, se você sabe o vetor normal a um plano, você não precisa fazer toda essa conta aqui. Ah, você sei lá que o vetor normal é um A tanto, um B tanto, um C tanto. Então você pega o A e multiplica por X, pega o B e multiplica por Y, pega o C e multiplica por Z. Vai faltar só encontrar o D. Então se você sabe um vetor normal ao plano, você joga aqui o A, B, C, que são os componentes desse vetor normal, vai faltar só encontrar o D. Ou seja, fica facinho, ó, já tá a cara aqui, ó, ABC é justamente o ABC aqui que aparece. E isso já nos remete a outra coisa. Eu não posso pegar qualquer A, B, C, D reais que vai virar um plano. Por exemplo, se eu pegar o A, o B, o C iguais a zero, já não vai ser necessariamente um plano, ok? Por quê? Se eu pegar o A, B, C iguais a zero, quer dizer que o vetor normal é nulo, e o vetor normal não pode ser nulo, tá? Então a equação geral do plano é AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, onde A, B, C, pelo menos um dos três tem que ser diferente de zero, não pode ser tudo zero, tá? Pelo menos um dos três, ou A, ou B, ou C, pelo menos um deles, pode ser dois, pode ser os todos não nulos, tá? Mas pelo menos um não nulo. Vamos então agora para uma questão para achar a equação geral do plano. Olha esse exercício. Encontre o vetor normal e a equação geral do plano que contém os pontos A210, P432, Q313, tá? Esses daqui são os mesmos pontos que a gente tinha na aula passada. Então a gente tinha lá, ó, vou desenhar aqui, ó. Tem o ponto A, que é 210, tem o ponto P, que é 432, tem o ponto Q, que é 313, e esses três pontos vão definir aqui um plano, ok? Que eu vou chamar aqui meu plano de π, tudo bem? E aí, eu posso construir com eles os vetores, igual a gente fez na aula passada. O vetor aqui AP, que eu chamei aqui de V1, e o vetor AQ, que eu chamei de V2. Tudo bem? E a gente quer, olha só, a primeira coisa que o exercício pede, um vetor que seja normal ao plano que contém esses aqui. Só que é o seguinte, se eu pegar o V1 e o V2, a gente já viu o que é o produto vetorial entre o V1 e o V2. É um vetor que é normal, ou seja, que é perpendicular, que forma 90 graus ao V1 e V2 ao mesmo tempo. E, consequentemente, ele vai ser normal ao plano. Então, se eu calcular aqui, vamos pegar aqui verde. Se eu calcular aqui V1 vezes V2, ou seja, se eu pegar normal, vai ser igual calcular aqui, ó, o V1 produto vetorial com o V2.
Então, se eu calcular o produto vetorial de V1 e V2, eu vou achar um vetor que vai ser perpendicular ao V1 e ao V2 ao mesmo tempo. Consequentemente, ele vai ser normal ao plano, por isso que eu vou chamar de N. Tudo bem? Então, pronto, a gente vai achar o vetor normal. Então, vamos começar calculando o vetor normal. Como? Eu preciso achar os componentes do V1. Lembrando que o V1 é o AP, né? O AP você vai pegar ponto final P menos ponto inicial A. Aqui eu já vou fazer aqui direto. P menos A, ó. 4 menos 2 deu 2. 3 menos 1 dá 2. 2 menos 0 dá 2. A gente já sabia que era 2, 2, 2 pela aula passada. E o V2 vai ser o AQ. O AQ é o ponto final Q menos A. Também vou fazer aqui direitinho. Q, 3 menos 2, né? Q menos A. Ó. 3 menos 2 dá 1. 1 menos 1 dá 0. 3 menos 0 dá 3. Esse é o vetor V1. E agora eu vou calcular o vetor normal. Como calculo o vetor normal? O vetor normal, ele vai ser o quê? O produto vetorial entre V1 e V2, tá? Ah, e se eu fazer o contrário, V2 menos V1, não tem problema. O V1, V2 vai estar para cima ou para baixo e o V2, V1 vai ser o contrário, tá? Mas de todo jeito, V1 e V2 ou V2 vezes V1 vai ser um vetor normal ao plano. Não interessa se está para cima ou se está para baixo, vai ser normal ao plano, tá? Então vai dar certo no nosso exercício. Que ele quer um vetor normal aqui ao plano e lá na equação geral aquele ABC pode ser qualquer vetor normal também ao plano. Então vamos calcular aqui o produto vetorial entre V1 e V2. Como eu calculo o produto vetorial? Vai ser o determinante da matriz IJK. Aí aqui eu vou colocar os componentes do V1, que é 2, 2, 2, 2, 2, 2. Aqui os componentes do V2, que é 1, 0, 3. E aí eu vou calcular o determinante. A gente está calculando aqui o produto vetorial. Se você não sabe calcular o produto vetorial, assiste lá minhas aulas. Tem 2 aulas sobre vetores. Uma aula que eu falo, apresento o que são vetores, e outra aula que eu falo sobre o produto vetorial, produto misto e produto escalar, tá? Vamos agora calcular então os açarri aqui, ó. Diagonal principal. E as que estão no sentido da diagonal principal, a gente multiplica e mantém o sinal. Então, aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6, vezes i dá mais 6i. 1 vezes 2 dá 2, mais j dá mais 2j. E aqui 0 vezes 2 dá 0, com k dá 0, 0 não preciso colocar. Diagonal secundária e as diagonais que estão no sentido da secundária, multiplica e troca o sinal no final. 1 vezes 2 dá 2, vezes k dá 2k, troca o sinal, menos 2k. Aqui 0 vezes 2 é 0, vezes i é 0, aqui zerou. E aqui 3 vezes 2 dá 6, vezes j dá 6j, troca o sinal, vai ficar menos 6j. Então, nosso vetor normal, que é o produto vetorial entre V1 e V2, vai ser, onde a gente tem I? Só aqui, né? Que é 6I. Onde a gente tem J? Aqui, menos 6J. E aqui, mais 2J. E onde a gente tem K? Aqui, né? Então, esse já foi, esse já foi. Aqui, menos 2K. Então, vai ficar 6I... O J, menos 6 com 2, estou devendo 6, tenho R$2, fico devendo 4, menos 4J, menos 2K. Então, vai ser o seguinte, o que acompanha o I é o componente X, o que acompanha o J é o componente Y, o que acompanha o K é o componente Z, tá? Esse daqui é o vetor normal, tudo bem? Acabou. Encontre o vetor normal ao plano que contém esses 3 pontos. Beleza, acabou esse é o vetor normal. Agora, ele quer a equação geral. Vamos calcular agora a equação geral? Ó. Esse daqui, ó, é o vetor normal ao plano. Tá? Vamos agora calcular a equação geral? Então, vou para o outro slide aqui. Eu vou calcular a equação geral. Para calcular a equação geral, eu preciso de um ponto. Qualquer dos 3 pontos dá certo? Qualquer dos 3 pontos dá certo. Vou pegar o ponto A, tá? 2, 1, 0. Esse ponto vai ser para calcular o valor de D.
e aí qualquer um que você colocar vai achar, na verdade, o mesmo D, tá? E o vetor normal, que a gente acabou de calcular. Qual que é o vetor normal? Aqui, ó, 6 menos 4 menos 2. 6 menos 4 menos 2, tá? Lembra como que é a equação geral? É ax mais by mais cz mais d igual a zero. Lembrando que como você tem um vetor normal, eu sei quem que é o A, o B e o C, né? O vetor normal já nos dá de graça os A, B, C. Então aqui eu vou trocar o A por 6, vou trocar aqui o B por menos 4, então menos 4y, e vou trocar o C por menos 2, menos 2z. Você viu que o vetor normal já dá de graça o A, B, C. Vai faltar só encontrar o D. Agora sim, para encontrar o D, eu vou jogar um desses três pontos. Se eu jogar aqui no lugar do x 2, no lugar do y 1 e no lugar do z 0, eu vou encontrar um valor de D. Se eu jogar no lugar do x, y, z 4, 3, 2, eu vou encontrar o mesmo valor de D. E se eu jogar 3, 1, 3, eu vou encontrar o mesmo valor de D, porque esses três pontos pertencem ao mesmo plano, ok? Então, tanto faz, de verdade. Vou trocar aqui, então, aqui, ó, o x, ó, por 2, o y por 1 e o z por 0, tá? Então, vai ficar 6, troca o x por 2. Menos 4, troca o y por 1. Menos 2, troca o z por 0, mais d igual a 0. 6 vezes 2 dá 12, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 2 vezes 0 é 0, não preciso colocar. Aí aqui o d vai ficar sozinho, eu vou passar para o outro lado. 12 passa menos 12 e esse menos 4 passa mais 4. Então o d vai ser menos 12 mais 4. Estou devendo 12, tenho 4 reais e eu continuo devendo. Devendo quanto? Depois de pagar 4 reais, eu fico devendo 8, tá? Então, a equação geral do plano vai ser o seguinte, ó, 6x menos 4y menos 2z, que eu já conhecia daqui. Faltava só encontrar o d, que é exatamente menos 8 igual a 0, ok? Então, essa daqui é a equação geral do plano, tá? Se você quiser fazer um teste, troca aqui nessa equação aqui o x, y, z por 4, 3, 2. Você vai encontrar o d menos 8. Troca aqui também o x, y, z por 3, 1, 3. Você vai encontrar o d também menos 8, ok? Então, tranquilo? Como achar o vetor normal, a gente já tinha visto na aula de vetores. E aqui como é que achar a equação geral. Tem uma outra forma também de você achar a equação geral direto sem precisar antes passar pelo vetor normal, que a gente não precisou calcular o vetor normal para depois ir para a equação geral. Então, nesse exercício aqui, como a gente poderia calcular a equação geral do plano direto sem passar pelo vetor normal? Era só calcular esse produto misto aqui, o produto misto entre os vetores AX, V1 e V2, tá? O V1 e o V2 são justamente os vetores que pertencem ao plano que a gente calculou. Lembra que a gente calculou lá o AP e o AQ? Tudo bem? São justamente os vetores que a gente calculou. É o V1 e o V2. Aqui eu estou chamando de coordenadas V1x, V1y, V1z. E o V2, V2x, V2y, V2z. Tá? Então, V1 e V2 são vetores que pertencem ali ao plano que a gente pode calcular. Se tiver 3 pontos não colineares, por exemplo, dá para calcular como a gente já calculou nesse exercício. E o vetor AX vai ser o quê? Vai ser o vetor que liga o ponto A, que foi dado no exercício, pode ser esse A, por exemplo, até um ponto genérico do plano. Esse ponto vai ser x, y, z. Então, o vetor AX, se o A for x0, y0, z0, e o x for um x, y, z genérico pertencente ao plano, o AX vai ser o quê? Vai ser x menos x0, y menos y0, z menos z0, tá? Então, a gente calcula aqui, ó, esse produto misto, na verdade, vai ser esse determinante aqui, tudo bem? Então, daria para você calcular direto, sem passar pelo vetor normal, dessa forma aqui. Você colocaria, por exemplo, vamos escolher que o x0, y0 é o 2, 1, 0. Aí você vai colocar aqui x menos 2, y menos 1, z menos 0, tudo bem? Aí aqui são os coordenadas dos componentes do vetor que a gente calculou. Por exemplo, aqui, ó, que a gente calculou o componente aqui, ó, desculpa, aqui, ó, V1 e V2, 2, 2, 2, 1, 0, 3. Você pode colocar aqui, ó, 2, 2, 2, 1, 0, 3. Então, se você colocasse aqui 2, 2, 2, 1, 0, 3, e aqui x menos 2, y menos 1 e z menos 0, do jeito que está pedindo para calcular aqui, você iria direto achar a equação geral sem nem passar pelo vetor normal, tá?
Mas aí eu acredito que a forma que a gente fez, eu acredito que é mais fácil do que essa daqui, tudo bem? Mas aí fica a seu cargo escolher como você quer fazer essa conta. Eu vou ficando por aqui, abraços e bons estudos a todos.